como nós dissemos inicialmente, sobre guardando o coração. Ana Raquel, no final do slide, tem a fotografia desse livro, que eu tirei só para os irmãos terem ideia, caso aqueles desejam comprar. O livro custa R$25, meus irmãos, ali na 316, eu não sei se aqui na livraria da Missão tem, mas é uma leitura muito fácil, rápida, todo mundo entende a linguagem. Foi adaptado pelo até o pastor muito conhecido nosso, pastor Jorge Noda. E é o último, pode pôr no último, os irmãos vão ver. Deste livro, eu tenho certeza que os irmãos, ao lerem, vão gostar demais. Meus irmãos, inicialmente nós fizemos uma leitura no texto da palavra do Senhor em Provérbios 4, versos 10 até o 23, que o autor vai discorrer sobre a forma como nós devemos proceder, a maneira como nós devemos andar, e que de forma podemos guardar o nosso coração em relação aos males, em relação aos homens iníquos, enfim. Ele fala que devemos, de fato, saber como conduzir o nosso coração, porque o procedimento da vida, às vezes até mesmo dos desejos, de forma que nós obtemos, tudo parte a partir do nosso coração. E hoje nós vamos falar sobre a primeira estação, que é a estação que é guardando o coração em tempos de prosperidade. Guardando o coração em tempo de prosperidade. Ele vai falar, meus irmãos, que a primeira estação em tempo de prosperidade é quando a providência, ou seja, as bênçãos do Senhor, as provisões, vão chegando até nós, e quando ela sorri para nós, ele começa dizendo assim, ou seja, as coisas estão tudo bem, acontecendo tudo ótimo, o emprego está bom, a produtividade está boa, estamos bem financeiramente. Então, na questão dos materiais, ela está sorrindo para nós, está nos dando oi, cheguei, estou bem com vocês. Mas ele vai falar que o cristão, nesse exato momento, que deve ter uma preocupação dobrada em relação, entre aspas, à vida próspera que ele está levando. Conseguiu comprar um carro bom, conseguiu adquirir uma casa, consegue viajar, tem um sustento. E é justamente, João Flavel vai falar que devemos tomar cuidado exatamente nesses períodos, onde que tudo parece estar bem, que devemos guardar o nosso coração. Ele usa a palavra com diligência, com cuidado, porque rapidamente, aquilo que deveria ser bom e bem utilizado, começa a se tornar orgulho, avareza, começa a se tornar um coração mundano, e é isso que ele fala. Ele menciona um papa, meus irmãos, um papa francês, que ele disse o seguinte: ver um homem humilde na prosperidade, isso segundo Bernardo Claraval, foi justamente, ele era quase um frade, não era um papa não, que ele diz que ver um homem humilde na prosperidade é uma das coisas mais raras do mundo. E é verdade. Quando a gente percebe uma pessoa muito rica, ela sempre puxa alguma coisa avarenta, um orgulho, acha que todas as pessoas devem servi-las. E a gente percebe isso em até mesmo muitos famosos, que têm muita fama, não era nada, não era ninguém. Colocou um botox porque tinha dinheiro, fez cirurgia no corpo porque tem dinheiro, comprou um carrão, e de repente, a humildade que tinha aquele rapaz, quando não tinha nada, era uma coisa, mas agora quando possui muita coisa, se torna orgulhoso. Ele diz que muito raramente se encontra uma pessoa muito abastada, rica, vamos dizer até mesmo milionários, que mantenha um coração humilde. Meus irmãos, eu estava lendo na revista super interessante de abril, eu fazia assinatura, não faço mais, devido a alguns posicionamentos, hoje só está online. Em 2017, eu estava me recordando que foi feita uma matéria em relação aos ricos, aos países ricos. E impressionante que boa parte desses países ricos, ali além de se encontrar muitas pessoas que se consideram melhores que as outras,
Mas também nesses países ricos se encontra um número muito grande de pessoas que são ateístas. Está falando sobre países como o Japão, está falando de países como Suécia, que 85% da sua população ou não crê em nada, ou se considera ateus. Olha que número alarmante isso daí. Aí ele vai mencionar Reino Unido, a própria Inglaterra, meus irmãos, berço, né, de um protestantismo que gerou várias e várias vidas rendidas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele vai mencionar também como China, apesar de ser um país muito fechado ao evangelho, mas são mais de 180 milhões de pessoas que se consideram ateus. Vai mencionar países como até o próprio Estados Unidos, que a cada ano, de forma considerável, aumenta o número de pessoas que não creem em Deus. Por causa do quê? Do dinheiro. Por causa disso aqui, ó. Vão perdendo a crença, vão perdendo a credibilidade, não apenas em Deus, mas também em relação a qualquer coisa que se possa denominar religião. Então esse é o quadro. É por isso que Bernardo fala que dificilmente vamos encontrar, às vezes, muitas pessoas abastadas de dinheiro, riquíssimas, mas mantendo o coração humilde. E ele vai mencionar também o rei Ezequias, que quando a gente vê a história do rei Ezequias, que diante da vanglória, né, ele é tentado em relação à riqueza. É por isso, meus irmãos, que o Senhor Deus, quando estava falando para o povo, isso nós vamos ver em Deuteronômio, no capítulo de número 6, eu gostaria que vocês abrissem Deuteronômio, capítulo de número 6, que quando o Senhor, fazendo a promessa para o seu próprio povo em relação às suas riquezas, ao que eles estavam adquirindo, porque antes, quando eles estavam sendo escravizados, estavam sendo submetidos a um governo ditatorial, impositor, então Israel se mantinha devota a Deus, buscava o Senhor, se humilhavam, pediam perdão a Deus, mas a gente percebe também que em vários momentos Israel esquece a respeito do quem é Deus para eles. Então olha só o que a palavra do Senhor diz em Deuteronômio 6, verso 10: quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para a terra, que sob juramento prometeu aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, uma terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram, ou seja, estava tudo pronto, com casas cheias de tudo que é bom, que vocês não encheram, não precisaram trabalhar para encher a despensa, com poços abertos que vocês não cavaram, não tiveram trabalho nenhum para cavar poço, com vinhas e olivais que vocês não plantaram, ou seja, vinho em abundância, e quando vocês comerem se fartaram. Olha só a instrução de Deus para esse povo: faça o quê? Tenham cuidado, ou guarde-se, de não esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Olha a instrução de Deus. É como de Deus dizendo: olha, vocês vão receber todas essas benesses, vocês vão ser beneficiados, haverá mantimento, sem vocês precisar trabalhar, haverá abundância em relação aos vinhos, o que vocês vão beber, vocês não vão precisar fazer nada, até poço, até água eu vou dar de graça. Mas o que o Senhor diz no último verso? Só não esqueçam do Deus de vocês. Agora vamos ser sinceros, meus irmãos, por pouco nós temos perdido Deus de vista. Isso é muito fácil a gente pensar aqui. Há muitos irmãos, a gente sabe disso, que pedem, rogam ao Senhor por um trabalho. Não é verdade? Está lá: Senhor, estou aqui desempregado, precisando, Senhor, de pagar a responsabilidade, enfim, das suas dívidas. Mas quando o Senhor Deus abre a porta, meses depois, qual a primeira coisa que Ele deixa de fazer? De orar, de ler a palavra, e outra coisa de congregar. Por coisa pouca. Evidentemente que o trabalho é muito bom, é algo benéfico para nós, mas por pouco as pessoas têm se esquecido de Deus em relação a isso. Por isso que o autor aqui, o livro, o John Flavel, vai dizer que devemos guardar o nosso coração em tempos de prosperidade. E é por isso, meus irmãos, que essa instrução que Deus está dando para Israel,
e nos dá nessa noite também é: o dia que estivermos bem financeiramente, tomemos cuidado de não esquecer aquele quem nos beneficiou, nos deu com generosidade as bênçãos deles, nós não devemos esquecer. Ele vai dizer que há diversas orientações que podem guardar nosso coração das perigosas armadilhas da prosperidade. E aqui ele vai citar algumas ações que podemos tomar para guardar o nosso coração em relação às riquezas que podemos obter. Evidentemente, meus irmãos, que não é pecado ser rico, não é pecado ter coisas boas. A grande questão, o grande problema qual é? É quando o dinheiro se torna o nosso Deus, enquanto as bênçãos que o Senhor nos dá substituem o próprio Deus da bênção. Mas qual é aqui as orientações que Ele nos dá? Primeiro, reflita sobre as tentações perigosas, envolventes, que acompanham uma situação de prosperidade e prazer. Ele vai dizer: poucos, muito poucos daqueles que vivem nos prazeres deste mundo escapam da perdição eterna. Poucos, mas poucos que desfrutam do prazer deste mundo, dos prazeres, escapam da perdição eterna. O que ele vai dizer aqui? Que muitos, ao se envolverem com os seus prazeres, os seus deleites da vida mundana, esses, se não se arrependerem, certamente não ficarão livres da perdição eterna. E para ser bem objetivo, não escaparão do lago de fogo que arderá continuamente, aonde vai ter como parceiro, como vizinho de condomínio, no condomínio chamado Lago de Fogo, vai ter como vizinho Satanás, a morte, os demônios, o próprio inferno e todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida, serão os seus vizinhos. Pensa nos vizinhos bons? Pressão nisso, meu irmão? Então ele vai dizer o seguinte: que essas pessoas não escaparão. Mas olha o que Jesus menciona, Mateus capítulo de número 19, verso de número 24, sobre essa reflexão que John Flavel faz em relação como nós podemos evitar que o nosso coração se corrompa com a prosperidade que nos é chegada. Jesus disse: e ainda lhes digo, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Você que está na internet me ouvindo, você irmão que está em casa, se é rico, essa palavra é para você. Precisa ter conversão, precisa seguir a Jesus Cristo em santidade, em vida piedosa, e ter Jesus Cristo como Senhor, porque se o rico tiver a riqueza como Senhor, não entra no reino dos céus. Então ele fala, olha só o que ele vai dizer, ou ainda mencionar profundamente as palavras de Paulo, 1 Coríntios 1, 26. Isso em relação, Paulo está falando agora aqui, em relação aos vocacionados. Aqui a gente lembra a palavra de domingo, né? Sobre os dons ministeriais pelo presbítero Edilson. Ele vai falar agora em relação a quem é chamado, a quem o Senhor chama. Paulo vai dizer, Jesus fala sobre os ricos, e Paulo fala até mesmo sobre questões ministeriais. Irmãos, considere a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, ou seja, nascerem em berço de ouro. É como parafraseando aqui, essas pessoas que não consideram isso, consideram as riquezas mais importantes, o poder mais importante, dificilmente é chamado também para o exercício ministerial, ou se envolvem nas coisas de Deus. Então, não é a questão, não é o poder que nos faz ser usado por Deus, não é a riqueza que nos promove a ser um líder de departamento, um diácono, um presbítero, um pastor. Não é pela riqueza não, meu irmão. Não é pelo poder que alguém obtém
que vai tornar essa pessoa ser uma pessoa poderosamente usada pelo Espírito Santo. A gente percebe que quando Jesus chama os seus discípulos, quantos deles eram ricos? Quantos deles eram ricos? Jesus pegou alguns na pescaria, no meio da praia lá pescando. Certamente as roupas dos pescadores não eram roupa de grife, não. Eram pescadores que usavam qualquer roupa, pegavam lá, se vestiam para o mar, cheiravam mal a peixe, porque peixe, meus irmãos, quem já teve a oportunidade de pescar, peixe não cheira bem não, principalmente na água salgada. Eu já tive a oportunidade de pescar em água salgada. O cheirinho não é bom não. Então Jesus pega pescadores, certamente com roupas simples, e cheirando a peixe. Então aqueles que se consideram poderosos, a gente tem que tomar cuidado. Eu lembro que conversando com um pastor, que ele confidenciou algo, que isso também às vezes se torna até um problema em muitas igrejas, quando uma pessoa é separada a um oficialato, a uma liderança, pelo cargo que ocupa na sociedade. Opa, fulano tem importância na sociedade, então esse serve para ser oficial. Tem muitos que têm essa visão, você sabia disso, meu irmão? Fulano pode concordar, ele pode colaborar, mas, meus irmãos, não é uma questão de poder, é uma questão divina, de chamado. E é isso que John Flavel vai colocar aqui. Reflita sobre as tentações perigosas que nos envolvem, que nos acompanham de uma situação de prosperidade e prazer. Ele vai continuar dizendo que nós temos muitas razões para tremer quando a Bíblia nos diz que, de forma geral, poucos serão salvos. Uma das questões que o campo missionário, principalmente quando a gente fala sobre povos minoritários, meus irmãos, aquelas pessoas que são extremamente ricas estão enquadradas na porcentagem de povos não alcançados, povos menos alcançados pelo Evangelho. E um desses povos são o quê? Os ricos, os milionários, entram na lista de povos menos alcançados pelo Evangelho. E isso é para preocupar, porque eles merecem e carecem também da glória do Senhor. Os famosos precisam também, carecem da glória do Senhor, para realmente ter uma vida de Deus. Mas muitas vezes desprezamos a evangelização até os ricos, porque a gente fica todo sem jeito, né? Cheio de dedo, com medo. Não, eles precisam ouvir a palavra do Senhor, porque a própria palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus Cristo atribuindo os ricos, falando que é mais fácil um camelo. Aqui alguns interpretam o animal, passando debaixo de uma porta pequena, ou alguns dizem que pode ser aquela corda que alguns marinheiros chamam de camelo, que é uma corda bem grossa, que também alguns chamam de camelo, entrar toda pelo buraquinho de uma agulha. Olha a dificuldade de um rico entrar nos céus. Mas graças a Deus que temos pessoas ricas, financeiramente dizendo, que são cristãs de fato. Bem, isso a gente vê se realmente são fiéis totalmente no dízimo e na oferta que recebem, que eles devolvem ao nosso Deus. Aí a gente percebe se o rico de fato é realmente convertido. A gente vê primeiro pelo bolso, né? Depois pelas ações, infelizmente. Mas vamos continuar. Então o Flavel vai dizer que precisamos tremer diante dessa situação em relação aos ricos, né? Que ricos e poderosos são pessoas que são menos alcançadas, muitas vezes não confessam de fato Jesus Cristo. Outra questão que ele fala, que é outro ponto, é quando pensamos, quantos cristãos ficaram muito piores depois da prosperidade, e isso nos faz ficar humildes e vigilantes diante da prosperidade. Meus irmãos, é verdade. Tem gente, crente, que quando ficaram ricos, ficaram mesquinhos, avarentos, orgulhosos e sem vida com Deus. E John Flavel vai dizer que como teria sido melhor essa pessoa não ter recebido ou não ter conhecido a prosperidade.
Ele fala, é melhor que uma pessoa, que um crente, que o Senhor abençoou de forma generosa, ficou rico, é melhor que essa pessoa não teria conhecido a riqueza. Por que razão? Justamente ficaram ricos, porque o Senhor abençoou, mas esqueceram-se de Deus, esqueceram-se do Senhor, desprezaram uma vida que ele levava de humildade, de simplicidade e de amor a Deus. E é isso que ele vai dizer. Então é melhor essa pessoa não ter tido recebido, ou melhor dizendo, não teria conhecido a prosperidade, porque quando viviam na simplicidade, eram humildes, espirituais e pessoas que pensavam nas questões celestiais. E a gente vê muitos assim. Uma das coisas que muito preocupa, meus irmãos, em relação a essa tal teologia da prosperidade, é que quando muitos vão só à igreja, ou só estão na igreja para adquirir a tal da prosperidade. Isso me preocupa muito. Quando eu vejo tais igrejas, que quando a gente vê aquela leva de pessoas, né, aquela multidão de pessoas indo à igreja, e está lá o pastor, igual na época das desindulgências, vendendo o céu, pedacinho do céu, vendendo cura, e a gente, infelizmente, é muito comum hoje em dia nos Instagrams, profetas que são chamados profetas do Pix, que para serem curados é tanto. Tem um pastor, meu irmão, aí, é um pastor de uma igreja até consideravelmente grande, ofereceu R$1.000 para uma pessoa ser curada. Olha, se você me pagar R$1.000, a cura vai ser integral, 500 vai ser pela metade. Isso é real. Hoje, para vocês irmãos terem ideia, eu recebi um áudio de um amigo meu, do Rio de Janeiro. Uma amiga dele, melhor dizendo, entrou numa campanha, são várias campanhas, entrou e foi depositando Pix. Aí não aconteceu nada, ela está pedindo para o profeta devolver o dinheiro do Pix. Porque as pessoas estão pensando o quê? Apenas na prosperidade. Meus irmãos, eu não vou aqui generalizar, mas eu vou trazer algo muito contextual no dia de hoje. Eu não quero generalizar, porque até muitos fizeram isso não pensando na avareza, não pensando em soberba, não pensando em ser alto no sentido de ser arrogantes. Alguns pensaram na possibilidade de uma vida melhor, outros pensaram na possibilidade de ter uma vida de melhor qualidade. Mas quantos irmãos perderam dinheiro por causa dessa Brás Company? Eu não estou generalizando aqui. Muitos investiram pensando não no retorno da avareza do que ia ganhar, mas numa qualidade de vida. Mas quantos cristãos entraram, pagaram para ter uma vida que o Senhor não autorizou a ter? Não consultaram a Deus, não pediram orientação de Deus. Meus irmãos, até para ter riqueza, a gente tem que perguntar para Deus se a gente pode ser ou não. Agora os irmãos percebem como a gente ora pouco? Oramos muito pouco. Os irmãos lembram uma história que eu contei aqui? Dos 2 filhos? Que o pai chega, vê o filho brincando, o menino de 5 anos chega, o pai, me dá uma bola, o pai foi lá e comprou uma bola. O filho de 7 anos, mais esperto, fala, pai, eu quero um relógio de ouro. Ó, bem, se meu pai der uma bola, vai me dar um relógio de ouro, meu pai tem condições. O pai olha para a cara dele, como é que você quer um relógio de ouro, meu filho? Não vai ter não. Ele ficou chateado, passaram-se 10 anos. 10 anos não, melhor dizendo, passaram-se, na época, 10 a 12 anos, o pai chega em casa com uma caixinha. O que era dentro da caixinha? O relógio. O filho se lembrava? Não. Aí quando o menino abre a caixinha e vê o relógio de ouro, poxa pai, o que é isso aqui? Ele nem se lembrava que tinha pedido o relógio de ouro. Aí o pai falou, esse é o relógio, meu filho. Quando você tinha 10 anos, você não pediu um relógio? Está aqui o relógio de ouro. Aí o filho pergunta, mas por que o senhor está me dando agora? Porque na época, meu filho, você não tinha condições de ter um relógio de ouro. Você podia perder, você podia quebrar, alguém podia te roubar, mas hoje, você é um rapaz maduro, responsável,
você agora tem condições de ter relógio de ouro. Quantas vezes nós somos assim diante de Deus? Pedimos a Deus, Senhor, nos abençoe, seja a tua generosidade sobre a nossa vida. Mas por que muitas vezes Deus não dá? Porque Ele vê que nós não temos condições de administrar isso. Então, até mesmo isso é bom, porque nos preserva, meus irmãos, de muitas coisas. Então, John Flavel vai dizer que, infelizmente, muitos cristãos mudaram, pioraram, não são mais os mesmos. E isso acontece com Israel. Olha, dá uma olhadinha em Jeremias, olha só o que acontece. Não vou ler o texto todo. Em Jeremias, capítulo de número 2, versos 3 e 31, só esses dois versos. No capítulo 3, no verso de número 3, vai dizer: Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Esse é o momento em que Israel, meus irmãos, buscava a santidade ao Senhor, porque tinham medo. Mas o verso 31, depois que Deus os abençoou, os regalou, como diz a minha avó, trouxe regalias, né? Trouxe abundância. Olha o que aconteceu com Israel, depois de terem recebido a bênção do Senhor. Verso 31, vocês dessa geração consideram a palavra do Senhor. Será que eu tenho sido um deserto para Israel? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Por que, então, o meu povo diz: somos livres para fazer o que quisermos, jamais voltaremos para ti? É Deus dizendo: meus filhos, o que aconteceu? Eu sou um deserto para vocês, eu não tenho nada para oferecer para vocês, eu não tenho nada para dar para vocês. Mas o que acontece agora com Israel? Eles acham, porque tem tudo na vida, estão libertos, podem fazer o que quiser, por causa da abundância que eles estavam vivendo. Aí o Senhor aqui diz: o que está acontecendo com vocês? Eu não tenho sido abençoado, não tem sido um deserto? É a pergunta que Deus faz. E essa deve ser a nossa preocupação, quando nós tivermos uma vida de abundância. Mas olha só o que John Flavel diz: numa situação de simplicidade, o trabalho do dia a dia tem um sabor de devoção a Deus. Já numa situação de exaltação, os deveres espirituais têm um sabor do mundo. Realmente é rico em graça aquele cuja vida espiritual não é prejudicado por suas riquezas. Há poucos Josafá no mundo, de quem Deus se dizia: o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, confirmou o reino em suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glórias em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Ou seja, está em Crônicas, 1 Crônicas 17, ou seja, quando Josafá, ele exerce agora o reinado sobre Judá, sobre Israel, ele não deixa que as riquezas corrompessem o seu coração. Mas o que ele fez? Ele ousou ir na contramão de outros reis, que pela riqueza abandonaram a Deus. Mas o que ele faz agora? Ele se voltou de vez para Deus. A riqueza não foi um empecilho, meus irmãos, de abandonar a Deus. Ou seja, a riqueza foi o maior motivo também, um dos motivos que o levou a ainda mais ficar cravado nos pés de Cristo. Porque ele sabia do perigo das glórias, porque ele tinha consciência dos perigos, meus irmãos, das riquezas. Então eu quero terminar esse tópico trazendo aqui a reflexão que John Flavel vai dizer: uma das maneiras de conservarmos os nossos corações humildes na prosperidade é pensar no preço que foi pago pelos homens piedosos que se deixaram atrair pelas riquezas e acabaram perdendo o que o mundo inteiro não consegue comprar. O que o mundo não consegue comprar, meus irmãos? Salvação. O mundo não tem dinheiro para comprar salvação. O mundo não tem recursos para comprar salvação. Nenhum país, por mais rico que seja, abundante em recursos minerais,
tem uma política extremamente avançada, próspera, tecnológica. Ninguém consegue comprar a salvação, nem os próprios anjos teriam condições de comprar a salvação. Ela foi nos dada apenas por intermédio de Jesus Cristo, o único que pôde comprar as nossas vidas com um alto preço, morte e sangue. Então, John Flavel vai dizer justamente isso, que muitos estão perdendo o senso, a qualidade de vida com Deus, justamente por causa da riqueza. Outra coisa que ele coloca é que devemos manter humildemente o nosso coração carnal, pensando nisso. O que ele vai dizer? Que nós não somos preciosos para Deus por causa do que obtemos, das riquezas que nós temos. Deus não nos ama, né? Até mesmo porque Ele não precisa de nenhum recurso que nós temos. É evidente que dízimo, oferta, como eu não penso como obrigação, mas como um dever do cristão, ou de qualquer pessoa que entenda a importância de que tudo que tem e recebe é de Deus, nós somos apenas mordomos, né, do que temos recebido dele. Nem a roupa é nossa, mas quem usufrui da roupa somos nós. O calçado é de Deus, mas quem usufrui? Nós. Então ele vai dizer o seguinte: o que Deus realmente valoriza, o que tem grande valor diante dos olhos de Deus, são os adornos interiores do Espírito. Aí ele vai citar Pedro, 1 Pedro 3:4, vamos ler aí? Primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, verso 4. Aqui aproveitando, pastor Moisés, terça-feira, ele falou um pouco sobre esse texto. Na verdade, a exposição dele foi nesse capítulo 3 de 1 Pedro. Aqui vai falar, meus irmãos, sobre como a mulher deve proceder, de que maneira ela deve andar. E se você não ouviu a mensagem de terça, está na playlist lá do YouTube. Mas só para resumir, então ele vai falar sobre justamente essa questão. Ele citou sobre a beleza exterior da mulher. Não é que eu também não sou contra a beleza, não. Um blush, né, um rímel, né, um batonzinho, um brinquedo, também não sou contra, não. Mas o pastor Moisés, ele bem enfatizou aqui que o valor da mulher realmente está na alma dela, no seu interior. Aí, John Flavel menciona esse capítulo número 3, verso de número 4, que vai dizer o seguinte: mas que ela, a mulher, ou isso serve para todos nós também, né, não forma como pessoa, mas ela esteja no seu interior uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ou seja, o que Deus vai valorizar? O que Deus considera um grande valor para a mulher? É o seu interior, a sua alma. Por quê? Porque o corpo é corruptível, o corpo morre, o corpo tem falhas, tem doenças, o corpo sofre. Mas qual é o valor que Pedro está dizendo que o que Deus enxerga na mulher? Justamente o interior. Isso vale para nós homens. O que Deus enxerga em nós? É o nosso bíceps, trapézio, né? É o nosso corpo sarado. Meus irmãos, isso murcha um dia. Isso murcha. Cabelos caem, né, irmã Alain? Cabelos caem, vão-se embora. O do senhor vai ficar branquinho, tá, vai? Os cabelos embranquecem, se fragilizam, caem. Mas o que Deus vai enxergar em nós? Esse corpo corruptível, que vai para a terra, é comido pelos bichos? Não, o que está dentro de nós. E John Flavel também, não apenas ele menciona 1 Pedro, sobre que Deus enxerga o valor interno, interior do ser humano, e infelizmente a humanidade despreza isso, porque a gente vive um mundo muito, muito corporal, né? Muita estética, são procedimentos de beleza, cirurgias para corrigir nariz, não tenho nada contra quem tem condições de fazer, mas o valor da pessoa não está na cirurgia, mas para o mundo hoje cotidiano, para a televisão, que é a pessoa bonita, a pessoa bem vestida. É bom a pessoa andar bem vestido. Eu não me esqueço que irmã Miriam, numa reunião de escola bíblica, disse aqui ao lado, que a maneira como nós vamos vestir para a reunião diz o valor, isso mesmo, né? Diz como é importante para nós ou não essa reunião. Não esqueça disso não, tá? E ela mencionou alguém.
Mas não estou falando que a gente vai andar todo maltrapilho, não. Mas a gente realmente precisa valorizar mais a nossa alma, dar o nosso melhor. E muitas vezes a riqueza tira isso dentro de nós. Deus enxerga de fato o nosso coração. Aí também, ele vai mencionar 2 Crônicas, capítulo 17, no verso de números 5 e 6 de 2 Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 17, verso 5 e 6. Que quando Davi está ali, meus irmãos, todo regozijado, tomando entendimento do que Deus fez para ele, as proezas que Deus fez, as maravilhas que o Senhor, ele assentado no trono de Israel, ele diz, o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes, perdão, não é esse não, é é Samuel, meus irmãos, é Samuel, 2 Crônicas que nós já lemos, 2 Samuel 7,18. Então o rei se pôs diante do Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que tenhas trazido até aqui? Nesse momento, quando Davi está falando, está agradecendo ao Senhor pelos benefícios que trouxe na vida dele, pela maneira como ele o abençoou, pela maneira como o Senhor trouxe para a vida dele graça, e ele mantém o seu coração humilde, diante de uma situação carnal de ascensão ao reino, ou seja, o coração dele não subiu com o cargo, se manteve como servo. Então, João Flavel fala que precisamos refletir a respeito disso. Outra questão, meus irmãos, que ele vai falar, que devemos refletir como as pessoas no seu leito de morte lamentaram amargamente a loucura de colocar o coração nas coisas deste mundo. Ele vai dizer o seguinte, nos seus últimos momentos, elas desejaram nunca ter conhecido aquelas coisas que seduziram o seu coração e afastaram dela a vontade de Deus. E como foi terrível, ele menciona aqui a situação, meus irmãos, de Papa Pius. Quem foi Papa Pius? Esse Papa foi chefe da Igreja Católica entre os anos de 1566 até os meados de 1570, alguma coisa assim. E ele diz o seguinte, que, explicando um pouco a história, que quando ele chega ao papado, ele percebe que ele se perdeu por ter ocupado um grande cargo, mesmo, olha, um católico, ocupando um grande cargo, mas ele percebeu que ele saiu, ele se desviou. Aí ele menciona a seguinte frase, Papa Pius V, que morreu desesperadamente em gritos. Ele diz o seguinte, quando eu vivia na pobreza, eu tinha alguma esperança de salvação. Quando fui promovido a cardeal, eu tinha grandes dúvidas, mas desde que alcancei o papado, perdi todas as esperanças. Quer dizer, o cargo o elevou, mas o afastou. E vamos ser sinceros, meus irmãos, a gente tem que tremer diante disso também, quando a gente ocupa algum cargo, precisamos tremer. Eu lembro que o nosso pastor Samuel, né, às vezes o pessoal de brincadeira o chamava de papa da congregacional, não sei se o pastor Moisés lembra disso, né? Às vezes nas nossas reuniões, todas as quartas-feiras, a gente sempre se reúne para orar com os pastores aqui do distrito, aí o pessoal brincava, papa, pastor Samuel, não, rapaz, não, você está me desprezando, eu não quero isso não. Ou então quando o pessoal chega assim, né, a gente sabe que tem muitos irmãos, pastores, que quando ocupa o presidente, eles gostam de chamar de pastor presidente, não é assim? O pastor presidente. Eu também não gosto dessas nomenclaturas não, né? Servo acho que é melhor, porque nos torna maiores no reino de Deus do que uma nomenclatura alta. E quarta-feira, até a gente conversando com uma conversa entre pastores, o mundo e muitos irmãos enxergam assim a igreja. Aqui está um membro, líder de departamento, diácono, presbítero, pastor. É como se ser pastor acendeu o topo. Aí muitos
não se conformaram com o pastor, se tornaram apóstolos. Não é assim? Há umas, irmãos, um já não se conformou. Hoje nós temos no Brasil o pai apostólico. Só que eu também vi, um amigo sempre manda as coisas, que lá no Rio de Janeiro agora, tem uma pessoa que foi consagrada a rei apostólico. Eita glória! Mas no Amazonas, tem um pastor que era apóstolo, agora foi consagrado a patriarca. Daqui a pouquinho vai chegar o quê? Semideus e quarta pessoa da Trindade. É a visão que o mundo tem, porque quanto mais cargo para o mundo, o seu valor é maior. Mas como é que é no reino de Deus? O membro, líder de departamento, diácono, presbítero, se tiver evangelista, e o pastor fica onde? Porque precisamos nos parecer com Jesus Cristo. E Jesus, o Deus encarnado em homem, lava pés de pecadores imundos. Será que a gente tem que aprender muito com isso não, meus irmãos? Então se vê, como é que uma pessoa que foi a alta patente da Igreja Católica, o chefe da Igreja Católica, governante dos estados papais, diz, olha, quando era para a pobreza estava tudo bem, mas depois que eu fui elevado, perdi todas as minhas esperanças. E ele vai dizer uma história aqui muito legal, meus irmãos, eu quero que os irmãos ouçam essa história, muito interessante. É um diálogo que o pai tem com o filho. É um autor que conta uma história triste, mas real, de um rico opressor que acumulou grandes riquezas para o seu único filho. Às portas da morte, ele chamou seu filho e disse, filho, você me ama de verdade? Ao filho respondeu, que a natureza, além do seu cuidado paternal, o constrangia a dizer que sim. Então disse o pai, se você me ama, meu filho, mostre-me que isso é verdade dessa maneira. Mantenha o seu dedo em cima da vela acesa, enquanto eu estiver fazendo uma oração. Aí o filho foi lá, né? Para demonstrar que o pai que amava. Colocou o dedo. Só que antes do pai terminar a oração, ele faz o quê? Tira. Aí o pai disse para o filho, você não pôde suportar a queimadura do seu dedo por mim, mas para conseguir essa riqueza, eu coloquei em perigo a minha alma por sua causa. Agora, por sua causa, diz o pai ao filho, eu vou queimar corpo e alma no inferno. As suas dores foram apenas por 1 minuto, mas as minhas serão no fogo que não se apaga. Sério isso, né, meus irmãos? Isso tudo por causa da riqueza. O pai trabalhou, fez tudo para o filho não demonstrou amor. E os irmãos assim que têm conhecimento, sabem disso, que quantos pais vieram ver do nada, sol escaldante, trabalho árduo, conseguiu riquezas, conseguiu, meus irmãos, tudo, estabilidade financeira, casa boa, carro, condições, e quando o pai morre, a primeira coisa que o filho faz o quê? Torra tudo do pai. Olha para o filho pródigo. O pai fez tudo, mas pega a herança. E bem certo, meus irmãos, acho que a herança deve ser muita coisa, porque era um pai abastado, tinha dinheiro para bancar festa, porque ele bancou uma festa quando o filho volta. Tinha pessoas a serviço dele, então não era um pai miserável, um pai que não tinha dinheiro, era um senhor que tinha condições. Mas o que o filho faz? Pega a herança, não quer nem saber que o pai, talvez eu ouvi a história do pai que trabalhou, não quis nem saber. Esse é o problema. É por isso que John Flavel fala que quantas pessoas no leito de morte lamentam amargamente a loucura de colocar o coração nas coisas deste mundo. E quantas pessoas hoje estão morrendo, lamentando, de ter colocado o coração nas coisas deste mundo. E não são poucas não, tá, meus amados? Não são poucas. Aí ele vai dizer também, uma forma de guardar o coração, que você pode manter o seu coração humilde, ao refletir como as coisas terrenas dificultam o caminho da nossa alma alcançar a eternidade. E é verdade? Como as coisas terrenas, meus irmãos,
nos impede muitas vezes de enxergar a eternidade. Olha o que está acontecendo no mundo todo. Qual é a maior preocupação das pessoas? É da eternidade? Não, irmãos. É adquirir mais e mais riquezas. Trabalho de forma até menos escrava para adquirir tudo. Hoje os pais, muitos deles não conseguem ensinar os seus filhos, porque a preocupação são as riquezas. E eu não sou nada contra isso. O grande problema é que estamos substituindo os princípios de Deus pelas riquezas do mundo. E muitas vezes nós cristãos estamos sendo engodados por esses pensamentos. Aí John Flavel vai dizer, as coisas terrenas nos impedem de experimentar muito do céu nesta vida, ainda que não consigamos nos deixar fora do céu na última hora. Se você se considera um estranho neste mundo, viajando para o céu, então você tem tanta razão para não encontrar prazer nessas coisas, como um cavalo cansado que tem de carregar uma carga pesada. E ele vai terminar esse texto dizendo, há uma séria verdade no desprezo ateu do imperador Juliano, que foi imperador entre 361 até 366 depois de Cristo. Enquanto ele se apropriava dos bens dos cristãos, ele dizia que fazia isso para deixá-los mais aptos para o reino dos céus. Um dano dizia assim, eu vou tomar a riqueza dos crentes, porque tomando as riquezas deles vão pensar mais no céu. Foi até uma boa estratégia, né? Não foi ruim não, né? Apesar que o imperador Juliano fazia isso para enriquecer, para ter poder, para enriquecer a sua corte, para pagar a sua luxúria, então usava em pegar o dinheiro dos cristãos, né? Para dizer isso, mas não é não, meu irmão, não é isso não, né? Mas bem poderia ser com alguns crentes assim, né? Que estão avarentos, estão apegados, arraigados ao prazer, à prosperidade deste mundo, né, das riquezas. Bem seria chegar e falar, vou tomar os seus pertences para você ser mais crente. E ó que vira mesmo, né? Porque tem gente que só volta para Jesus quando está no aperto, infelizmente. Ele vai dizer o seguinte mais ainda, eu já estou terminando, tá, meus irmãos? O seu coração ainda se deixa levar pela vaidade e orgulho? É a pergunta que John Flavel faz para nós. Então pense com seriedade naquele terrível dia do julgamento, falando do trono branco, um dia que todos nós estaremos diante de Deus, em que todos nós estaremos lá, a nossa vida passará, né? O Senhor vai dizer quem somos, o que fizemos ou deixamos de fazer, naquele grande, maravilhoso dia ou terrível dia. Ele fala, penso que isso deveria ser suficiente para causar temor e humilhação no nosso coração mais vaidoso, que já ocupou o peito de um cristão. Saiba com certeza que o Senhor se lembra de todas as misericórdias que teve de você, do início ao fim da sua vida. Olha só que coisa interessante, que Lucas, capítulo 12, verso 48, vai nos dizer. Nesse momento, meus irmãos, Jesus Cristo estava explicando a parábola do servo vigilante, falando como devemos andar, proceder, enfim. Mas chega um momento, Jesus Cristo fala a eles, aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Ou seja, quanto mais temos, quanto mais sabemos, mais nós seremos o quê? Cobrados. E João vai falar sobre isso. Dentro sobre o coração da vaidade e orgulho, ele pontuou 5 coisas interessantes. Qual o primeiro delas? A misericórdia de Deus produzem a verdadeira humildade. O que ele quer dizer aqui, meus irmãos? Que quando Deus é misericordioso conosco, com sua generosidade, essa dádiva, esse presente, esse favorecimento que muitas vezes recebemos dele, é para nos tornarmos humildes. Como a gente percebe muitas pessoas que muitas vezes se utilizam de hinos para se auto-exaltarem, achando que Deus está nesse negócio. Eu estou aqui, eu estou no palco e você na plateia, você vai me aplaudir. Olha eu aqui, olha eu aqui. Mas tem muita gente, não tem muitos hinos pentecostais aí que o pessoal diz que é pentecostal, mas de pentecostal não tem nada. É hino para insuflar a alma. Olha,
Olha, eu estou aqui agora, está vendo, você me humilhou, mas olha onde Deus me colocou, Deus me elevou, Deus me exaltou. Meus irmãos, quando Deus exalta alguém é humilhando. A exaltação primeiro se faz na humilhação. E quando fala sobre ser exaltado, não é no âmbito de ser orgulhoso, avarento, porque Deus não exalta ninguém para ser orgulhoso. Pode tirar esse cavalinho da chuva. E tem muita gente que acha assim. Deus vai te colocar numa grande cadeira. As cadeiras aqui são quase todas iguais. Deus vai te elevar. Ele fala que as misericórdias de Deus, elas produzem em nosso coração humildade. E ele vai dizer, quanto mais Deus os elevou, mais baixo eles se prostraram diante dele. O que ele quis dizer? Ele até menciona a história de Jacó, que quando, na sua caminhada, Gênesis 32:10, é isso mesmo, vamos abrir lá para a gente ler? Gênesis 32:10. Quando Jacó percebeu que o que ele fez foi ruim, da forma como tomou a primogenitura do seu irmão Esaú, e Esaú estava bravo com ele, mas Jacó tem encontro com Deus, aí ele agora está querendo se reconciliar com Esaú. Olha só o que diz a palavra do Senhor, Jacó dizendo para Deus, porque o que aconteceu? Deus encheu ele também, meus irmãos, de riquezas. Jacó foi tão rico que teve que dividir até mesmo os seus bandos, né? Ele disse assim, eu sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Jacó dizendo para Deus, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 grupos. Ele falando na misericórdia de Deus, a maneira como Deus foi benevolente. O Senhor Deus não o matou, não exterminou, mas o abençoou. Volta para se reconciliar com o seu irmão e fala, Senhor, tudo que está acontecendo isso, eu sou indigno. E nós somos indignos. Somos indignos. Então a riqueza, os bens materiais, o trabalho que temos, tudo que possuímos dentro de casa, isso é misericórdia de Deus. Para pessoas indignas, como eu e você, imerecidos nós somos, até mesmo de um pão de se comer todos os dias, meus irmãos. De abrir e comprar um pão, que é um alimento mais acessível a todos, em questão de compra, até nisso nós somos imerecidos, e precisamos reconhecer isso. Aí eu volto para o texto de 2 Samuel, no capítulo 7, quando Davi agradece ao Senhor por tudo que tem feito, a maneira como ele o guardou, a maneira como livrou os inimigos de Davi, livrou de Saul. Ele fala, Senhor, isso é misericórdia sua, não fui isso porque eu mereci. Davi entendeu que aquele momento Deus guardar a vida dele, de o preservar e colocar no trono de Israel, não era por merecimento, misericórdia de Deus derramada. Então, se hoje nós ocupamos alguma coisa, se eu estou aqui como pastor, não é porque eu mereci não, isso é misericórdia, meus irmãos. Se Deus te deu um trabalho, te deu um carro, casa, não é mérito, pastor, porque eu trabalhei, estudei, passei, ralei, ok, fomos responsáveis, até o ponto onde chegamos, mas não pensemos isso que é nossa habilidade, somos nós, isso é Deus em nós, é a misericórdia dele em nossa vida, e esse é o Deus que dá e tira se for preciso, como ele fez com Jó. Mas isso tudo que recebemos é o que, meus irmãos? Misericórdia dele. Outro ponto que ele vai colocar outros voluntariamente deram a Deus a glória por todas as coisas. Salmos 18:2 vai mencionar Davi dando graças a Deus. 2 Samuel 7:26 também vai mencionar o Senhor Deus abençoando a casa de Davi. 1 Crônicas 29, quando Davi, meus irmãos, diante da misericórdia do Senhor, doidinho, num bom sentido, de construir o templo ao Senhor, ele não podia, o seu filho Salomão quem ia construir, fala, Senhor, quem sou eu, quem é o meu povo para te dar alguma coisa? Tudo vem de ti, das tuas mãos te damos, reconhecendo esse Deus. Então nós precisamos reconhecer que as misericórdias do Senhor são sobre a nossa vida, e Ele nos dá algo maravilhoso que é a salvação,
e de forma voluntária devemos agradecer. Qual o terceiro ponto que ele diz? Que as misericórdias de Deus nos fazem amar ainda mais a Deus por todas as dádivas que recebemos dele. John Flavel vai dizer, quando nós recebemos as misericórdias de Deus, o que devem ser feitos agora? Quais ações que devemos tomar? Sermos mais ainda gratos. Ele fala o seguinte, menciona Ana, quando recebe um filho. Ana, quando era estéril, 1 Samuel capítulo de número 1, era chateada, vivia envergonhada porque não era mãe, porque isso era uma vergonha. A rival, meus irmãos, certamente, a Bíblia não fala, mas eu fico pensando aqui, né? A rival tendo que chatear a Ana, dizendo assim, olha, eu tenho 2 filhos, eu tenho 3, olha, está chegando o 4. E tu, está com nada. Isso era muito humilhante para uma mulher naquela época. Eu até brinco, meus irmãos, que antigamente, no Antigo Testamento, as mulheres não brigavam nem pelo marido, brigavam para quem tinha mais filhos. Olha, eu tenho 3, mas eu tenho 4. Olha Sara, qual foi o problema de Sara? Esterilidade também. Ela excessivamente se sentia envergonhada por não dar descendência ao seu marido. E John Flavel menciona a Ana dizendo que ela foi muito grata. A gratidão de Ana foi tão grande que ela não fica com o filho. Ela não mantém a bênção para ela. Leva à casa do Senhor. Olha que gratidão, meus irmãos. Ela duplicou a gratidão. E olha só, não foi qualquer coisa não. Não foi um adorno, não foi um ouro, não foi um pertence, não foi um bem. Ela devolveu o filho para a casa do Senhor, porque essa foi a promessa que ela fez. Senhor, se tu me deres um filho, verso de número 11, e se da tua serva te lembrares, quando tu me deres um filho, ele será teu. E isso, meus irmãos, foi algo poderoso a gente olhar bem. Devolver, ser grato ainda mais, porque tinha um filho. Só que quando ela deixou Samuel, capítulo 2, verso 21 de 1 Samuel, capítulo 2, a Bíblia fala que o Senhor fez o quê? Toma 5, minha filha. Ela deu o único filho dela, estéril, querendo ser mãe. Ela foi grata ao Senhor. Capítulo 2 é uma oração. Ó Senhor, tu tiras a pessoa do monturo, faz assentar entre os príncipes. Aquela oração de gratidão. Assim foi com Maria. Lucas capítulo de número 1. A minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha a gratidão pela misericórdia de Deus derramada. Então o John Flavel vai dizer, meus irmãos, se a gente recebe, a gente tem que ser mais grato. Duplicamente gratos a Ele. Ele vai dizer no 4º ponto, as misericórdias de Deus nos impedem de pecar. Diante de todos os livramentos de Deus por nós, como ainda assim, quebraremos seus mandamentos? É a pergunta que ele faz. Por que ele faz essa pergunta? Porque na verdade ele menciona um verso de Esdras, capítulo de número 9, verso 14, que naquele momento, meus irmãos, quando estava tendo a confissão a Deus, Esdras estava orando e confessando a Deus os pecados. Ele fala, Senhor, diante de que temos ouvido, será que vamos transgredir a sua lei? Será que vamos abandonar o Senhor? A pergunta que eu faço para cada um de nós, diante que nós temos recebido o Senhor, é para nos achegarmos mais ainda a Ele, é para fugirmos do pecado, meus irmãos. Então as misericórdias do Senhor, quando vêm sobre nós, devem nos fazer fugir de pecar, porque qual o salário que o pecado paga? O salário da morte. E por fim ele vai mencionar o 5º ponto, as misericórdias de Deus nos capacitam a obedecê-lo e nos preparam para melhor servi-lo. Ele vai dizer nesse último parágrafo dizendo, você não permita que a ingratidão e o orgulho operem em seu coração. Não permita que os outros saibam receber as misericórdias de Deus e você não. Pelo contrário, que elas sejam doces para a sua alma. Que as misericórdias de Deus sejam doces para a nossa alma. E como nós lemos Provérbios 4, verso 23, vamos ler todos, meus irmãos. O verso 23 de Provérbios 4. De tudo
Guarde bem, porque as fontes da vida. Dele procede a fonte da ingratidão, da gratidão, enfim, o que vamos escolher? Então, meus irmãos, quando houver prosperidade, bênçãos, bonança, abundância, mantenhamos o nosso coração guardados em tempos de prosperidade. Porque a prosperidade pode ser bênção, mas também pode ser uma maldição, no sentido de nos afastar de Deus, de nos deixar longe de Deus. Então cuidemos, meus irmãos, cuidemos. Não vamos entrar nesse mundo que quanto mais riqueza, melhor. Os irmãos lembram que eu tenho orado a Deus para que Deus torne os irmãos aqui ricos. Os irmãos lembram disso? Eu tenho orado todos os dias: Senhor, dá riqueza àquela igreja, dá riqueza. Mas para que eu peço riqueza para Deus, irmãos? Para sermos orgulhosos? Não, para sermos abençoadores. E eu quero terminar falando o que eu disse um dia aqui, quando estávamos falando sobre dízimo e oferta. Um irmão chegou para mim e disse o seguinte: pode tocar, meu irmão. Pastor, por que a igreja não compra ônibus? Por que a igreja não compra isso? Por que a igreja não compra aquilo? Eu falei assim: meu irmão, mesmo que a igreja tenha condição de comprar, é bom que ela não compre tudo. Por quê? Porque Deus pode dar a você, para abençoar a igreja. Um caminhão, um ônibus, um sítio, um carro. Deus deu a você, para você abençoar a igreja. Não que você diz assim: toma aqui, pastor, a chave do carro. Não, é para dizer: pastor, está precisando para ele? Vou no meu carro, vamos embora. Está precisando de um pastor? Olha, está aqui o ônibus. A igreja só se compromete em pagar o diesel. Está aqui, pastor, olha, eu tenho um caminhão. Está precisando levar? Toma aqui, a igreja só paga o diesel. Meus irmãos, isso também é igreja. Você pode ser um abençoador, mas quando estivermos na abundância, na bonança, guardemos o nosso coração em tempos de prosperidade. Amém, meus amados? Vamos orar. Meu pastor Moisés, chega para cá. Quero pedir que o pastor ore por cada um de nós. Depois quero pedi-lo também que impetre a bênção apostólica. Depois nós estaremos dando alguns recados para a glória do Senhor. Graça e a paz do Senhor Jesus. Fiquemos de pé, irmãos, e oremos ao Senhor. Pai bondoso e fiel,